pelo Espírito Santo, nós somos puros. Quando nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o contrário de santidade é ser dominado pela carne. O contrário de santidade é ser dominados pela carne. E o significado daqueles que são dominados pelo Espírito significa santidade. Ok? Amém. Então, quando a minha vontade predomina, quando o meu eu predomina, quando o que eu gosto, que está relacionado à carne, não é? Os prazeres do mundo, tudo aquilo que o mundo me oferece, e eu me dobro diante desses prazeres, destas coisas que o mundo oferece, eu estou sendo dominada pela carne. Isso significa o contrário de santidade. Então, santidade é ser dominado pelo Espírito Santo de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, o segundo ponto que nós vemos aqui é ser depois imitadores de Deus, andando em Amor. santidade. Nós já falamos sobre amor. É o segundo ponto. Segundo, andando em Santidade. ai, 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 ai. Tá cheio de amor, pastor. Tá cheio de amor. Em santidade. Então, é interessante notar, irmãos, que no Velho Testamento nós encontramos várias vezes Deus falando sobre isso. Por exemplo, o livro de Levítico. Quem já leu Levítico vai notar ali leis e leis e leis e ordem e ordenanças e tantas coisas que estão relacionadas à santidade. Nós encontramos no Velho Testamento a lei moral, não é? A lei moral, e encontramos a lei cerimonial. Toda a lei moral está relacionada à santidade. A lei cerimonial está relacionada ao corpo. Então, no Velho Testamento, tudo que eu fazia com relação ao meu corpo também relacionava-se à santidade. Ok? Então, vamos dizer, não podia se comer sangue. Hoje em dia também muita gente não come sangue. Não é? Não podia se comer porco, não podia se comer isso e aquilo outro. Por quê? Porque tanto o sangue como o porco estava relacionado à lei física, à lei cerimonial. Não podia se trabalhar no sábado, a lei cerimonial. Né? Tinha a mulher grávida, não se podia chegar perto dela. A mulher menstruada, não se podia chegar perto dela. Tudo está ligado à lei cerimonial. A lei moral está relacionada ao caráter da pessoa. Então, no Novo Testamento, Jesus dá mais ênfase à lei moral, à lei do caráter, à lei do testemunho. Apesar de que, se você abrir Levítico, vamos abrir aqui em Levítico, só para nós vermos, só para vocês terem uma ideia. Em Levítico, no capítulo 11, Levítico está no Velho Testamento, depois de Êxodo. Depois de Êxodo está Levítico, capítulo 11, versículo 44. Eu só vou ler para vocês terem uma ideia e vocês prestarem atenção àquilo que eu estou falando, ok? Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Vamos ver aqui, Levítico 11, 44, diz assim. Deixa a sua Bíblia aberta em Levítico, ok? 11, 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Estão vendo aí? E não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Então, todo animal que se arrastava no chão, não se podia tocar, não se podia comer. Então, nós vemos aqui uma lei cerimonial. Outra coisa. Vamos ver aí no 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, a santidade estava relacionada ao comer,
a situação que você está, se você estava doente, se você tinha lepra, você era mandado para fora. Né? Se você tinha lepra, você era mandado para fora do arraial onde estava o povo. Você ficava afastado do povo, porque era uma doença considerada contaminosa, né? E as pessoas viviam totalmente, ninguém chegava perto deles, isolados. Levava-se a comida longe, colocava lá, ia embora e eles iam pegar aquela comida. Então, havia muita coisa. Deixa eu ver ainda, Levítico 19:2. Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecendo-eis para que sejais aceitos. Então, a única maneira deles se aproximarem de Deus era através dos sacrifícios dos animais que eles faziam a Deus. Havia vários tipos de sacrifícios que eles tinham que fazer constantemente a Deus para que pudesse se aproximar da sua presença. Porque eu sou santo. Capítulo 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos, cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Vocês estão vendo como é que era? Se um filho respondesse mal a uma mãe, fosse mal criado a mãe, não obedecesse, então muitas vezes era morto, era apedrejado. Uma mulher prostituta caísse em pecado, era apedrejada. E nós vemos que muito dessas leis, muitos desses estatutos, caía sempre sobre o mais fraco, né? Por exemplo, o homem que adulterava não era castigado, mas a mulher era morta. Mas ele também adulterou. Vocês estão entendendo? Então, por isso que são chamados de leis cerimoniais. Havia a lei moral e também a lei cerimonial. Porque aquilo tinha que ser feito como um espetáculo para que as pessoas temessem a Deus, para que as pessoas buscassem andar com Deus e não desobedecer às suas ordens. Mas agora no Novo Testamento, vamos para o Novo Testamento, que é para nós entendermos melhor, porque tem muita gente que confunde as leis cerimoniais com a lei moral. No Novo Testamento, Jesus trata a lei moral. Paulo escrevendo, ele diz assim: comei de tudo que se vende no mercado. Por quê? Porque o que Deus santificou está santo. Então ele diz, no Novo Testamento, ele diz que todo alimento, quando você ora e agradece a Deus por ele, ele está santificado. Então aquilo que Deus santificou, você pode participar dele. Ok? Então, meus amados, aqui nós vemos a lista então daquilo que Paulo coloca aqui diante de nós, para que nós entendamos, hoje como igreja, o que é que significa, na verdade, santificação, porque eu sou santo. Então essa santificação, que é a santificação moral, ela começa no interior do homem, não no exterior. Por exemplo, no Velho Testamento dizia, se um homem olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou com ela. Né? Então Jesus agora já vai lá no profundo do nosso coração. Ele trata o que te leva a olhar para ela. Ele trata o que te leva a desejar. Ele trata aqui, por exemplo, aqui ele dá uma lista aqui no nosso texto. Ele fala aqui sobre a cobiça. Ele fala aqui sobre conversação torpe, chocarrices. Ele fala sobre a inveja. São coisas que vêm do
coração. Porque conversação torpe, chocarrice, são coisas que vêm do coração. Por quê? Porque a boca fala O coração está cheio. do que o coração está cheio. Então Jesus, ele não preocupa-se com o exterior. Porque nós vamos revelar no exterior aquilo que está lá no coração, no interior. Então ele diz que a verdadeira santificação começa no nosso interior. Quando Deus trata das nossas fraquezas, das nossas cobiças, da nossa inveja, das nossas palavras torpes, do nosso ódio, da nossa falta de perdão, do nosso egoísmo. Então é isso que Jesus começa, quando ele começou a trabalhar na vida dos discípulos, ele começa a tratar daquilo que estava no coração dos discípulos. Porque havia um entre eles, que esteve com ele 3 anos, que o coração não foi transformado, que a vida não foi mudada. Havia um entre eles que não tinha nascido de novo e não sentia necessidade de o fazer. Então o seu coração estava voltado para as coisas materiais, estava voltado para as coisas do mundo, estava voltado para o dinheiro, para as ofertas que eram dadas para o trabalho que eles faziam. Eles viajavam de um lado para outro e eles tinham que comer, eles tinham que encontrar lugar para se hospedar. E onde Jesus ia, eles iam com Jesus. E as pessoas ofertavam para essas despesas de viagem, essas coisas, porque eles não trabalhavam para se manter. Mas esse um que estava com Jesus, ele não via essa necessidade, ele via o juntar, colocar na bolsa para dar para os pobres. Ele estava errado? Não estava errado. No entanto, a intenção dele não era dar para os pobres. A intenção dele era ficar com o dinheiro. Por isso que quando vieram contra Jesus, foi porque ele havia traído Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Porque o coração dele estava no dinheiro. Então vocês veem a avareza. A avareza. Vocês estão me acompanhando? Então Jesus procura tratar isso. Os outros discípulos entenderam a mensagem de Jesus e andaram segundo aquilo que Jesus os ensinou. Mas Judas, a vida dele não mudou. E por isso ele vendeu Jesus, porque ele era avarento. Então Paulo, escrevendo às igrejas, Paulo traz a mesma mensagem. Porque dentro da igreja, apesar de haver várias pessoas, muita gente se convertendo, na igreja havia ainda esses pecados. Havia o quê? Havia fornicários, havia impuros, havia avarentos, havia idólatras, e havia também a cobiça. Aqui no texto, vocês podem continuar com as suas Bíblias abertas agora em Efésios. Obrigada, minha irmã. Deus abençoe. Aqui em Efésios nós vamos continuar analisando agora essas palavras para que a gente entenda. Então, na igreja hoje, por que nós não guardamos o sábado? Por que nós, quando o filho responde mal à mãe, não mandamos matar? Por que a Bíblia diz que não devemos matar? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não, é isso. A Bíblia se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando o nosso coração está cheio de amor, não há lugar para esses pecados, irmãos. Porque quem ama, em primeiro lugar, ama a si mesmo. Ok? E quem ama a si mesmo, ama ao próximo. E quem ama ao próximo, ama a Deus. Amém? Então aqui vamos analisar então essas palavras aqui. Vamos começar então, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas tem algumas palavras aqui que às vezes a gente não entende bem, porque não é um linguajar do dia a dia.
Diz assim, mas a impudicícia, como é que está aí no versículo 3, como é que está na Bíblia de vocês? Mas a fornicação. Fornicação, né? Então, impudicícia mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós. Essa palavra cobiça aqui está relacionada em cobiçar não somente o que o próximo tem, mas a mulher do próximo. Ou mesmo que não seja do próximo, mas como é que se diz? Deseja aquela pessoa, sexualmente falando. Né? Então, vocês estão me acompanhando? Por favor, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, tá bem? Amém. Então, a fornicação e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então, tudo que está relacionado ao sexo, ou tudo aquilo que desperta o ser humano ao sexo impuro, sexo fora do plano de Deus, então isso chama-se impudicícia. Ok? E depois ele continua, nem conversação torpe. O que é conversação torpe? Palavrões. Nem palavras vãs ou chocarrices, palavras que não edificam. Palavras que não edificam. Deixa eu ver se eu escrevi aqui o significado. Conversa, chocarrices, piadas indecentes, com duplo sentido. Ok? Às vezes há pessoas que gostam muito de piadas, né? Com duplo sentido. Né? Então quem não entende fica rindo sem saber do que está rindo, mas quem entendeu sabe o que significa o que ele está falando. Né? Então, isso chama-se chocarrices. A outra palavra é piadas indecentes com duplo sentido. Impureza, depois vem a impureza e a avareza. Aqui no mesmo texto diz: sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Avarento é aquele que quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito com o que tem. Há pessoas que nunca estão satisfeitas. E fica rodando de um lado para outro, 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 para ter mais e mais e mais e mais e mais dinheiro. Não porque precisa. Às vezes há pessoas que realmente precisam, mas às vezes é porque querem mais e mais e mais. Então, chama-se avarento. Mas a Bíblia aqui, quando fala em avarento, aqui nesse texto, está ligado à impureza. A impureza. Ao sexo fora do casamento. Há pessoas que são viciadas nisto. Há pessoas que são viciadas nisso. Então tem um namorado hoje, tem outro amanhã, tem uma namorada hoje, tem outra amanhã, e vive pulando para lá e para cá, e para lá e para cá. Quando chega o momento de querer casar, de querer acertar a vida maritalmente, não está satisfeito com a mulher só que tem. Porque viciou-se. Há homens que são viciados. Então, quanto mais tem, mais quer mais, e parece que nunca está satisfeito. Então, esse avarento aqui está relacionado, veja que o versículo, é o versículo 5, está falando sobre fornicação, sobre impureza, e também está falando sobre idolatria. Essa idolatria aqui, irmão, também está relacionado, porque como vocês já aprenderam a como interpretar o texto, temos que ver o contexto e o que vem antes e o que vem depois do texto. Ok? E o texto aqui está falando sobre impureza, sobre pecados sexual. Então, por que idolatria? O que a idolatria tem a ver com sexo? Porque o sexo na vida dessa pessoa é um Deus. Há pessoas que são indomáveis, que são viciadas. É como há pessoas também que são viciadas em fumo.
Há pessoas que são viciadas em mentira. Há pessoas que são viciadas em roubo. Então, há pessoas que são viciadas em sexo. Eu lembro uma certa vez, eu estava evangelizando no prostíbulo e uma senhora veio chorando, uma daquelas meninas que estavam lá naquele lugar. Ela veio chorando e disse, olha, o que você está falando, o que você está pregando é verdade. Eu era crente, eu estava na igreja, mas eu tinha muita necessidade, entrei neste mundo da prostituição para ganhar dinheiro. E eu ganho muito dinheiro com isso. E eu já tentei deixar, mas eu não consigo porque eu estou viciada. Eu não consigo viver sem isso. Então, quando a pessoa não consegue viver sem certa coisa, ela torna-se viciada, dominada por aquela coisa. Então, esse texto aqui está falando sobre isso. Por isso que a Bíblia coloca bem claro diante de nós sobre o que significa realmente casamento. É um compromisso, é uma aliança. Quando você casa diante de Deus, você faz uma aliança. E a aliança que você faz diante de Deus com aquela pessoa com quem você casou e vice-versa, ela é inquebrável. Diante de Deus, ela não é quebrável. Diante dos homens, você pode divorciar, você pode se separar, mas diante de Deus, é como se você ainda continuasse ligada àquela pessoa. Porque diante de Deus, ela é inquebrável. Você jurou diante de Deus, você fez um compromisso diante de Deus. Por isso, amados, que as nossas vidas muitas vezes é uma bagunça. Porque nós não entendemos, porque quando eu faço um voto de casamento diante de Deus e das autoridades locais, diz a Bíblia que eu estou fazendo um voto. E quem faz voto diante de Deus, o que é que diz a Bíblia? É melhor que não tivesse feito do que fazer e não cumprir. Porque quando nós não cumprimos, o que é que acontece? Nós trazemos muitas vezes maldição sobre a nossa vida. Aí você diz, pastora, mas como é que eu faço se aquela pessoa está maltratando, está fazendo mal, está fazendo aquilo outro? Você pode se libertar daquela pessoa, só que a Bíblia não te dá direito a casar com outro. Não te dá direito a casar com outro. Só extrema situação. Por isso que muitas vezes você sai de um, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e sempre dá errado. Se você puder se reconciliar, se você puder se consertar, se você puder pagar o preço para ter reconciliação no seu casamento, faça isso. Só se Deus dizer, olha, isso aqui não tem jeito não, está condenado mesmo, deixa para lá. Porque há pessoas que parecem que são predestinadas ao inferno, sabia disso? Por isso que é um preço muito alto, é um preço muito alto. Se você reconcilia, então faça o possível para viver, porque você conhece a você mesmo, você sabe as suas tendências, você sabe as suas necessidades. Você vai dizer, eu não vou viver sem homem. E ele vai dizer também, eu não vou viver sem mulher. Porque você já alimentou a carne naquela área. Então é muito difícil você deixar de alimentar outra vez, de continuar alimentando. Então, meus queridos, para que não haja, é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Vocês estão a me acompanhar? Sim, estou. Para que não haja confusão sobre a sua vida, mais confusão, né? Porque, às vezes você foge de uma confusão, cai em outra pior. Cai em outra pior. Às vezes a gente tem até vergonha de falar com as pessoas os nossos problemas, porque a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir, ou se as pessoas têm maturidade para entender. Às vezes é melhor ficar calado e só orar. Então Paulo está dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas pessoas que tais coisas praticam, que tais imoralidade praticam, são avarentos, são idólatras. Eles não têm herança do reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem a ira de Deus.
E há muita gente dentro da igreja vivendo debaixo da ira de Deus. Como aquela senhora mesmo, eu era crente, eu conhecia a palavra, eu vivia na igreja. Mas por causa das minhas necessidades, eu não confiei em Deus, eu entrei na prostituição. E agora eu não consigo sair. Eu conheci uma pessoa que casou com alguém que tinha saído da prostituição. A pessoa parecia estar liberta, a pessoa parecia ser muito crente. Depois de 5 anos de casada, a mulher caiu outra vez na prostituição. Porque é um demônio, amados. É um demônio. Não é só sexo por algo natural de Deus. Quando a pessoa se vicia em certas coisas, quando há vício, quando há avareza, quando há idolatria, os demônios entram. Os demônios entram e ele escraviza a pessoa naquela área. E a Bíblia diz, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes com eles. Não fique pensando que isso é brincadeira, que isso é tolice, que isso é bobagem, que isso é normal. Há muita gente hoje vivendo dessa maneira, né? Dentro da igreja. E a Bíblia diz, não sejais participantes com eles. Quer dizer, não ache que isso é algo normal. Procure conversar com essa pessoa e procure mostrar para ela que ela precisa buscar a misericórdia de Deus. O avarento, ele quer o controle de tudo para si, passando a idolatrar, até mesmo tudo que possui. Por que é que tanta gente hoje em dia, a gente vê no noticiário, tantas mulheres são mortas quando tentam deixar os companheiros? Tantas mulheres estão sendo mortas quando tentam deixar os maridos, quando tentam deixar os companheiros que as maltratam, que as faz mal. Eles vão e matam essas mulheres. Batem, pintam o sete com elas. Por quê? Porque essa pessoa é idólatra, ele idolatra aquela pessoa é dele, ele é propriedade dele. Então, ele pode sair, andar lá na rua com quantas ele quiser, mas a mulher não pode, tem que ficar ali dentro de casa e ser escrava dele. Então, a Bíblia diz que essas pessoas estão condenadas pelos seus atos. Versículo 5 diz assim: Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Essas pessoas já estão condenadas. Então, por isso que a gente tem que ter muita convicção, né, amados? Aqui só tem uma jovem, que é a Margarida, que não casou ainda, mas os jovens têm que pensar 2 vezes com quem vai casar, né? Conhecer bem, né? Conhecer bem o caráter da pessoa com quem você vai casar. Mas infelizmente quando entra a paixão, né? Quando entra o amor, a pessoa fica cega, não é verdade? Sim. A pessoa fica cega, às vezes está vendo a coisa errada assim, mas isso vai passar. Isso é só agora, vai ser diferente, não é verdade? Você que já passou por essa experiência, você sabe que é assim. A sua razão desaparece. É verdade. Você não consegue pensar direito. Então, mas eu digo a você, clame a Deus, Senhor, por favor, não me dê. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se você quer viver com vida abundante, se você quer viver em Deus, você tem que viver no Espírito, sendo controlado pelo Espírito. Então, andai em amor, andai como filhos amados e andai em santidade. 3 pontos nós já falamos. Amor, filhos amados e agora andando em santidade, sendo dominados pelo Espírito Santo. Então nós vamos orar, sentado mesmo como nós estamos, vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar para que Deus, através do seu Espírito, implante dentro de nós, não é? o fruto do Espírito, o domínio do Espírito na nossa vida.
Oh, papai, aqui estamos nós, a tua igreja, na tua presença. Amém, Senhor. Queremos te agradecer pelas nossas vidas. Queremos te agradecer pelo que tu tens feito por nós. E te pedimos misericórdia, Senhor. Nas situações que nós enfrentamos no dia a dia, que nós não entendemos. Oh, Pai, que a tua graça seja derramada nos nossos corações em abundância. E que nós, apesar das lutas, das dificuldades, de tudo aquilo que nós enfrentamos, nós possamos produzir frutos do Espírito na nossa vida. Ô Espírito Santo, aplica nos nossos corações o teu fruto, para que nós não vivamos debaixo da lei, sendo controlados pela lei, pela letra, mas que possamos ser controlados pelo teu Espírito, Senhor. Amém. No nome de Jesus, liberta-nos da lei, Senhor, liberta-nos da letra, para que possamos ter vida e vida em abundância. Ó Senhor, e dá-nos mais, dá-nos mais, dá-nos mais do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito, batiza-nos no teu Espírito, batiza-nos, ó Deus, no teu amor, na tua graça, nos teus frutos, fruto do teu Espírito, Senhor, para que possamos viver e andar, sendo dominados pelo teu Espírito Santo. Abençoa cada vida aqui nesta tarde, Senhor. Ministra a tua palavra aos nossos corações. Amém. Fala conosco, Senhor, a cada dia. Move-te em nós, Senhor, para que possamos ser mais santos, 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 santos na tua presença. Porque nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós vamos tirar nossas ofertas e dízimo, quem tiver. Mas enquanto fazemos isso, nós vamos dar os anúncios. Os nossos anúncios é o mesmo de sempre, né? Quarta-feira, alguém entrou?